deixou o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui, estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida por mim. Se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais, se isso não for amor. O céu não é real, tudo perde o valor. Se isso não for amor, mesmo na morte lembrou-se de um ladrão que ao seu lado estava, com amor e ternura falou-lhe: ao paraíso comigo irá. Se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais, se isso não for amor. O céu não é real, tudo perde o valor. Se isso não for amor. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Nesse domingo de Páscoa, a gente quer falar um pouco sobre a Páscoa judaica. E logo mais, no domingo do Espírito Santo às 20, queremos celebrar a ceia do Senhor. E como eu digo sempre, eu gosto de celebrar a ceia com calma. Então eu não gosto de fazer muita coisa para depois fazer a ceia apressadamente. Então é até possivelmente um culto menor, é um encontro menor, porém favoritando, né, dando ênfase à ceia do Senhor. Então, se for oportuno para você, às 20 horas nós vamos fazer a ceia do Senhor. Então vamos cantar louvores e tudo, mas tudo em torno da ceia, tá? E agora eu queria aproveitar para a gente falar um pouco sobre a Páscoa. Nós terminamos na semana passada a nossa série sobre a oração. Ficamos na oração do Pai Nosso, ainda tem muita coisa que a gente pode falar sobre oração. E hoje a gente dá ênfase a essa festividade que
que não pode passar apenas como um feriado e nem pode apenas fazer parte de um conteúdo tradicional que a gente conheça. Então, esse estudo que eu vou trazer hoje é uma tentativa de se aplicar a como viver a Páscoa. Eu sei que você já sabe o que é a Páscoa, você já ouviu inúmeras vezes sobre esse assunto, mas é importante que haja uma reflexão. E como eu sempre digo, a proposta da terapia de Cristo é sempre gerar a reflexão. Então a gente aproveita esse ambiente espiritual, em que a gente entoa cânticos, que a gente faz oração, que estamos entre irmãos, e nós criamos esse ambiente para, não é, a finalidade, o propósito é que gere uma reflexão em nós. Então, por mais que seja estudo bíblico, a proposta não é conhecimento. É organizar esse conhecimento que talvez até você já tenha, para que você possa, de maneira muito prática, ter experiências com o Senhor. Então, a melhor parte do estudo bíblico são as experiências que virão a partir dele. Então, isso é muito especial. Você saber que você prestou atenção, refletiu e depois experimentou o efeito disso, é com certeza o melhor saldo do que a gente está fazendo aqui, tá? Então você fica convidado aí para a ceia do Senhor logo mais. E agora a gente se debruça um pouco sobre essa Páscoa judaica para entender e refletir sobre como viver essa Páscoa. Eu quero que você abra aí Êxodo capítulo 12. E nós vamos ler do verso 1 até o verso 11. Se você quiser deixar sua Bíblia aberta, se estiver com a Bíblia aqui de papel aberta, é bom, porque como é que vai ser esse estudo? Eu vou pensar dos versículos frases que nós vamos refletir. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar do verso 1 ao 11 e vamos pensar expressões que possam nos ajudar a refletir sobre pontos que vão nos conduzir a um entendimento do que o Senhor Jesus espera de nós sobre a ceia. Tá? Enquanto você localiza aí, eu quero tomar um pouco d'água e depois a gente vai orar. Pai, nós oramos a Ti e nós te pedimos que o Teu Espírito Santo possa ministrar sobre nossa vida. Já sabemos o que é a Páscoa, o que queremos é viver a Páscoa segundo a Tua palavra, segundo o ensino que o Teu Espírito Santo semear nos nossos corações. Nos ajude, Senhor. Não queremos ser pessoas tradicionalistas. Não queremos seguir um ritual que se torne frio, mas suplicamos a Ti, Senhor, vem e aviva essa Páscoa dentro dos nossos corações. Que nada tire a nossa atenção, livra-nos de distrações. Pai, como somos irreverentes, porque não conseguimos, por vezes, atentarmos para o que está sendo falado, nos perdemos com muitas coisas, mas que não seja assim, possamos ter nossa mente cativa ao Senhor e assim sejamos profundamente ministrados pelo Espírito Santo. Pai, eu te peço que eu não atrapalhe aqui, que eu não atrapalhe o mover, o agir poderoso, libertador do Espírito Santo. Que possamos te conhecer e assim, conhecendo a verdade da tua palavra, possamos alcançar libertação para o nosso coração, para a nossa vida. Que a partir do ensino, a nossa vida se torne mais íntima de Ti e melhor, renovada, direcionada, edificada pelo Senhor.
Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Muito bem, então eu vou ler aqui, até peguei uma versão da Bíblia maior. Geralmente eu uso a nova versão internacional, gosto muito também da Bíblia Mensagem, mas por questões de velhice, né, eu vou ler uma Bíblia com a letra bem grande aqui. O nome dessa Bíblia é Bíblia Sagrada Extra Grande. Então não sei muito bem se a tradução vai nos ajudar muito aqui, mas é só para eu conseguir ler bem, né? E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas, se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto de sua casa. Conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E os guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, ao pôr do sol, né? E tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas, a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que ficar dele até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Tenho um carinho muito grande por esse estudo, já é algo que me acompanha aí talvez perto dos 30 anos. E eu estou muito feliz de poder viver essa experiência aqui com você, nessa manhã de domingo, né? É muito... Para mim já é algo, entre aspas, batido, mas... por força de desejar viver uma nova experiência, que eu retorno sempre a essa passagem, a essa reflexão, objetivamente falando. Bom, quando ele fala, este será o primeiro mês do ano, existe algo muito interessante para a gente perceber aqui. O nosso ano começa quando nós recebemos a direção de Deus. Ele é o nosso calendário, nele nós temos o ponto de partida. Então é muito importante perceber que o marco inicial, tudo começa quando eu celebro essa Páscoa. Então a Páscoa não é um dia, mas a Páscoa é uma consciência que eu celebro todos os dias da minha vida. Eu tenho um projeto, eu quero tomar uma determinada decisão, eu preciso agir para solucionar um assunto na minha vida, existe algo que eu preciso tratar, resolver, não é? Eu estou vivendo uma circunstância na minha vida. O que é importante para o cristão? Que o ponto de partida seja a celebração da Páscoa. Então, a nossa direção começa com o Senhor Jesus. A partir da direção de Deus para a minha vida é que eu faço o restante. Não posso cruzar os braços e achar que não vou precisar fazer nada. Também não posso achar que devo agir para depois pedir conselho do Senhor. Então, uma coisa muito básica, é a base da vida do crente, é iniciar pela celebração da Páscoa. Eu tenho como ponto de partida essa aplicação à direção de Deus. Então, tudo que a gente vai falar
a seguir tem a ver com alguma coisa que deve estar muito presente na minha vida em todo o tempo, ok? Então tudo que eu falar aqui é para você encaixar no teu dia. Tudo aquilo que nós vamos refletir aqui e muito mais que o Espírito Santo vai revelar a você na sua individual vida com Deus, é para você colocar em prática em tudo na sua vida. Bom, o cordeiro tinha que ser para a família. Olha só que coisa muito especial, não é? A importância que Deus dá à família. Então, eu preciso lutar pela minha família. Eu preciso compreender que o que foi instituído para a família. Como é que está a tua vida em família? Como é que está o teu relacionamento com a tua família? Você tem lutado pela sua família? E eu ouso dizer que a família em dia, a família abençoada, é uma proposta, é uma alternativa para que a gente reinvente a humanidade. A humanidade. Os problemas que nós vivemos têm a ver com a falência da família. Então, a Páscoa, ela incorpora, ela engloba, ela valoriza a família. Então, não posso viver alheio à minha família. Não posso viver indiferente à ideia de família. Todos nós fomos gerados por alguém, fomos criados por alguém, pode não ser a mesma pessoa. Nós temos uma relação, um grau de parentesco, não é, que não pode ficar descoberto dessa celebração. Então a nossa vida é uma vida em família, é uma vida que deve ser vivida em comunhão. Então esse é um ponto muito importante. Deus se preocupa com a família e deve ser alvo das nossas preocupações também. Muitas vezes, quero aqui fazer um parênteses, né? Muitas vezes a gente se importa muito com a igreja física, com a igreja institucional e deixa de lado a nossa família. Não foi isso que Jesus pediu. Eu posso ter uma excelente relação com a igreja física, institucional, organizada, histórica, tradicional, mas isso não me isenta de me preocupar com a família e nem é a prioridade. A prioridade, aquilo que o Senhor Jesus quer que eu e você compreendamos é que Deus se importa com a família. Obviamente que se a igreja for uma bênção para a família, a igreja será uma bênção. Se a igreja não for uma bênção para a minha família, se eu me afastar da minha família por causa da igreja, a experiência religiosa não me valerá de absolutamente nada. Porque o ponto para Deus, central, fulcral, é a família. Depois ele diz assim, dividido com o vizinho. Então, eu estou sendo ensinado, direcionado a repartir o pão. Está aí uma outra estratégia para reinvenção da humanidade. Uma proposta do Evangelho para a humanidade é que eu e você aprendamos a repartir, a compartilhar. A tua experiência deve ser vivida em família e compartilhada com aqueles que estão perto. A gente vê muitas pessoas se preocupando com muitas causas. E por vezes são causas que são alheias à nossa influência, à nossa capacidade de participar mais diretamente, mas você, resumidamente, pode fazer alguma coisa por alguém. Você pode dar um telefonema, você pode fazer uma oração, você pode demonstrar importância, você pode auxiliar pessoas com os teus recursos, com as tuas capacidades, não é? Aqui em casa mesmo, Daniel fez ovo de Páscoa para todo mundo. Fizemos também para os amigos, né? E que a gente pôde estar perto de alguma maneira, não é? Com essa dificuldade da pandemia, a gente muito isolado das pessoas, não é? Mas é como a gente pode fazer. Talvez outras pessoas puderam comprar e distribuir para alguém, enfim, não é? Existem muitas maneiras da gente fazer esse compartilhamento. O que não podemos esquecer é que é uma marca da celebração da Páscoa que Deus
espera, requisita daqueles que são dele. Você crê no Senhor? Então há uma Páscoa a ser vivida. Não podemos viver sem compartilhar. Isso deve ferver em nós. Nós precisamos ferver por repartir o pão, compartilharmos, não é? E tem que haver um equilíbrio, né? É interessante que a versão diz o seguinte: levem em conta o que cada um vai comer, ensinando, sabe o quê? Contra o desperdício. Não pode haver desperdício. Tudo que sobra deve ser compartilhado. Tudo que a gente tem deve ser repartido com aquele que não tem. E olha, imagine se todo mundo começar a fazer isso. Esse é o poder do Evangelho. É cada um repartir aquilo que tem com aquele que não tem. E é interessante que a gente sempre pode fazer alguma coisa e sempre carece de receber alguma coisa de outrem. Então, nesse entrelaçamento de dar e receber, há uma comunhão que agrada ao Senhor. Essa é a Páscoa. E aí a Ariadne está colocando aqui, né, o carinho dela por nós, né? O doce da Daniele é de fato muito gostoso. E o que você está falando é uma verdade. O carinho que está dentro desse doce é muito mais especial. Porque eu falo pela Daniele aqui, né? Cozinhar para ela não é algo para trocar por alguma coisa, mas é uma maneira de compartilhar amor. Não é? E a gente tem uma memória muito afetiva com a culinária, não é? Você se lembra do bolo da sua avó, você se lembra do café do seu vizinho querido, você se lembra do doce que alguém que você conhece faz muito bem, e muito mais do que o sabor está dentro desse sabor, o que compõe esse sabor também é essa dimensão afetiva do amor, entende? Então isso é necessário. Eu peguei aí a carona, né, o bonde do que a Daniele propôs, e eu achei muito interessante isso, que não era simplesmente que você, né, aqueles que a gente pôde compartilhar esse chocolate, a ideia não era que você ganhasse um chocolate, mas era que você recebesse o nosso amor. Então é uma maneira de amarmos. E isso tem sido vivido daqui para lá e de lá para cá também. Isso é muito especial. Eu quero dizer que isso é Páscoa. É óbvio que a Páscoa não tem nada a ver com chocolate, mas também é muito claro para mim que o chocolate pode demonstrar um carinho que eu tenho por você e você por nós, e isso tem a ver com a Páscoa, sim, porque eu estou repartindo o que eu tenho. Eu estou repartindo a habilidade de mãos que vão fazer não apenas para si, mas vão fazer para entregar. Isso a gente tem vivido da parte dos irmãos e temos vivido também em relação aos irmãos. Bom, ele fala sobre o tempo também, ele fala sobre o pôr do sol, né? Na versão que eu li aqui, diz sobre, se eu não me engano, cair da tarde. Não é? Deixa eu ver aqui. A congregação de Israel o sacrificará à tarde. Em outra versão, se eu não me engano, da Bíblia Mensagem, diz no pôr do sol. Eu gosto muito da expressão pôr do sol, porque me faz menção diretamente. A minha cabeça viaja diretamente para o quê? Para o Jardim do Éden. No momento da viração do dia, o Criador falava com a sua criatura. Havia um relacionamento, havia um diálogo, havia ali uma demonstração de amor de ambos. A criatura querendo saber e o Criador querendo dizer. E isso é Páscoa também. Quando eu quero ter um relacionamento. Jesus não quer que eu celebre a Páscoa somente no dia em que a tradição cristã celebra a Páscoa. Ele quer que
todo dia seja uma Páscoa de relacionamento, de diálogo com Ele, de ouvir a voz, de falar o que vai no nosso coração, de receber aquilo que está simbolicamente no coração de Deus sobre a nossa vida, e assim a gente está celebrando a Páscoa. Você falou com Deus hoje? Você está vivendo a Páscoa. Você ouviu de Deus hoje? Você está vivendo a Páscoa. Então, nessa simplicidade desse relacionamento, a gente vai construindo algo que nos torna inabaláveis. Né? Porque a única coisa que me move a falar com Deus é a fé, porque eu não estou vendo. Ele está contemplando o meu coração e a minha fé é de que sou contemplado por esse amor. Né? Então, essa é a maneira de viver a Páscoa. Assim como Deus falava com o homem na viração do dia, quando você vive a sua Páscoa, quando você entrega teu coração, quando você coloca a tua vida nesse caminhar, nessa jornada de viver com Cristo e para Cristo, estou celebrando a Páscoa de acordo com a palavra de Deus. Nós não somos judeus, então a celebração da Páscoa judaica, na verdade, não é se remetendo à cultura do judeu, mas é pegando emprestado dessa cultura judaica uma reflexão que eu possa fazer, ressignificando essa experiência para a minha vida, para o nosso tempo. Bom, outro detalhe, sangue na porta. É interessante que o cristão ele não entende que está protegido por aquele que ele tem. A porta tem chave, o portão tem um segredo, a gente guarda o dinheiro no banco, a gente vive a experiência de uma maneira, de outra, de segurança, mas a gente sabe ao fim e ao cabo que nós estamos guardados, na verdade protegidos, pelo sangue do Cordeiro. Isso é muito importante para nós. Não foi só um dia na história que os judeus colocaram sangue nas ombreiras da porta. É todo dia entendermos que vão sair, vamos sair e seremos blindados, protegidos pelo sangue de Jesus. O que guarda a mim e a você não é o que você tem, não é como você pode guardar, mas com toda certeza é essa marca poderosa do sangue de Jesus. Daniel está lembrando aí que a gente teve um encontro muito legal. Foi algo, assim, aos nossos olhos, fruto de coincidência, a gente sabe que não foi. A gente já mora aqui em Itaipuaçu há quase 3 anos e era um desejo do nosso coração encontrar parcerias para fazer ação social aqui. Porque eu disse, bom, se eu me conectar a Niterói, eu vou estar muito distante, isso não vai ser feito bem feito, e eu queria me enraizar, na verdade, nessa ajuda. Eu posso até ter o auxílio de Niterói para fazer isso, mas a gente queria fazer algo local, né? Eu tinha até pretensão de conhecer o prefeito, o vereador, que tivesse mais ligado com Itaipuaçu, para sabermos como é que a gente poderia fazer isso, não é? E esses dias, Daniele, olhando aqui um fórum de notícias aqui, um grupo, né, no Facebook de profissionais que se oferecem, ela viu que alguém estava querendo Bíblia. A gente tem Bíblias aqui, que há 7 anos atrás a gente comprou, uma irmã doou. Essa irmã ainda está viva, com mais de 90 anos. E ela doou na época para que a gente pudesse ali atender a congregação onde nós estávamos, na Ilha da Conceição. Não sei se o Tiago está aí, Tiago lembra disso. E aí nós usamos essas Bíblias estavam guardadas aqui. E prontamente a gente se compromissou com esse irmão, que ele tem um projeto aqui, depois a gente vai conversar mais sobre isso. Eu me propus ajudá-lo nesse projeto, divulgando e também tentando apoiá-lo no que fosse possível. E hoje, a gente, acabando aqui o estudo, a gente vai entregar 10 Bíblias, né, que a gente tem aqui, para esse projeto, né? E a gente quer que seja uma bênção. É óbvio que entregar uma Bíblia em si mesmo não é nada, não é? O efeito da Bíblia é quando a revelação do Espírito Santo ela é trazida para o coração do homem, e a gente crê que isso vai acontecer porque a gente vai estabelecer
laços, não é? É uma maneira de repartir. A gente não tem tudo que gostaria de entregar, mas reparte tudo que tem. Né? Essa é uma experiência que é importante. E logo, logo a gente vai tentar situar aí o que cada um pode fazer. Né? Roupa que você não quer mais, um apoio, 1 quilo de alimento não perecível. A gente tentar localizar para que, no caso, como eu moro em Itaipuaçu, eu ter certeza de que há um projeto aqui pujante, um projeto forte que possa ajudar as pessoas. Muito bem. A gente sabe que a nossa proteção está no sangue do Cordeiro e há uma orientação também a respeito do pão. O pão precisava ser sem fermento. O projeto Páscoa para a vida do cristão é um projeto de santificação. Eu e você precisamos tomar a responsabilidade para nós de limparmos a nossa casa de todo fermento. O fermento era uma influência do Egito na vida do povo de Israel. E a gente pode trazer um significado para o nosso tempo que esse Egito, essa influência fala sobre os poderes do mundo. Limpa a tua casa de tudo aquilo que não glorifica o nome do Senhor Jesus. Não adianta a gente viver o Evangelho dentro do espaço físico da igreja e dentro da nossa casa. A nossa casa está cheia de fermento. Fermento da religiosidade hipócrita, não é, que fala baixo quando está na igreja, grita dentro de casa, ou é comprometido com a obra da igreja, mas dentro de casa não é comprometido. Enfim, essas situações são sempre desafiadoras para a gente, porque é muito mais fácil parecer ser santo do que ser santo de verdade. Não é? É muito fácil chegar na igreja e orar bonito, cantar de olhos fechados, demonstrar fervor. Difícil mesmo é a gente ser fervoroso de verdade. Não é? Mas é uma proposta. Se a gente está aqui meditando e celebrando o que é a Páscoa do Senhor, precisamos ter em mente que a nossa vida deve ser uma vida sem fermento, sem essa religiosidade que perde todo sentido. E a gente deve lembrar algo que Jesus fez. Jesus advertiu os seus discípulos contra o fermento do ensino dos fariseus. Qual era o problema do fermento do ensino dos fariseus? Jesus usou essa expressão para mostrar que era um pão que tinha aparência, mas não tinha sabor. Nós temos que ter cuidado, porque às vezes temos aparência, mas não temos sabor, nós não temos verdade, não estamos vivendo uma vida sincera diante do altar do Senhor. Então você está vendo em tudo isso que a gente está falando que a Páscoa é uma coisa muito prática para a nossa vida. Se há fermento, e sempre tem fermento, a gente tem que procurar para limpar a nossa casa desse fermento, não é? E o que é interessante também é a questão do apego. Eu não entendo muito de culinária, né? Mas é interessante que a questão do pão com fermento é que é o seguinte, o pão para fermentar, ele leva mais tempo. E o que foi requisitado de Deus para o povo de Israel era que eles comessem apressadamente. Então não dava tempo de fermentar. E com isso eu quero dizer para você que a gente não pode se apegar. A gente não pode ser apegado a absolutamente nada. Podemos perder tudo o que temos da noite para o dia. Porém, esse pão sem fermento em nós, ele nos conduz a uma experiência que ninguém pode roubar de nós. Muito importante esse ponto. Se eu estou comendo um pão com fermento, eu estou apegado a uma vida aqui que não faz sentido, porque ela é temporal. Mas o crente, ele vive, procura viver uma vida, se disciplina a viver uma vida que é eterna. Então, com isso, ele se apega a conceitos, a valores que são eternais. Então, isso é muito importante. Bom, seguindo aqui, eles deveriam comer ervas amargas. E com essas ervas amargas, eles se lembrariam de onde o Senhor os tirara. Olha só que coisa especial quando você tem no coração a gratidão que faz você entender exatamente o que é que Deus fez na tua vida. Os livramentos que você recebeu, as bênçãos. Até hoje eu sou grato a Deus
por ter passado no segundo ano do ensino médio. Porque foi difícil, eu quase repeti. Eu falei, Deus, por favor, me leva, mas não me deixa repetir de ano. Eu sou sempre grato a Deus, porque foi uma passagem difícil naquele tempo, mas Deus me deu vitória. E aí, quando eu falo isso, isso tem o poder, essa experiência tem o poder de me renovar para viver outras experiências. O nascimento dos meus filhos, o meu casamento, o meu retorno para o Brasil, o tempo que eu tive fora, as coisas que eu pude estudar, né, as experiências, os momentos alegres em família, o fato de eu ter meu pai e minha mãe vivos, enfim, são coisas que quando a gente come a erva amargosa, a gente lembra a providência de Deus. O amargor não é para que a vida se torne amarga, mas para que a gente reflita na doçura que o Espírito Santo trouxe para a nossa vida. Como era amargo para mim não ter uma esposa. Então hoje eu tenho uma esposa. Então a erva amarga me faz pensar que eu não posso naturalizar as experiências sem carregar comigo sempre a gratidão por cada uma delas. Então, não posso viver a Páscoa segundo a direção de Deus se eu não for grato pelas experiências que Deus vai nos concedendo ao longo da jornada no deserto. Então é muito importante, né? Às vezes a família, o casal passou muita dificuldade e agora tem uma vida melhor, não é? E eu já vi relatos muito profundos de pessoas que dizem, olha, tenho mais lembranças boas do tempo que eu não tinha nada do tempo que eu passei a ter tudo. Quantas vezes eu vi casais subindo na vida e passando a ter muitos problemas no momento em que tinham mais. Porque quando a gente tem muito pouco, talvez a gente se aprofunde mais em Deus, a gente valoriza mais, não é? Eu me lembro de uma pessoa que eu conheço que ela hoje pode comer em qualquer restaurante que ela quiser, que ela desejar. E ela sempre falou, o tempo de convivência que tivemos, não é? A maior lembrança que essa pessoa tinha era de morar num apartamento muito apertado e quando chegava o salário, chegava o ticket restaurante e um daqueles tickets era destacado para comprar um salgado com catupiry. E aquela experiência era uma experiência maravilhosa, vivida uma vez por mês. Você deve conhecer inúmeras histórias. Aliás, você deve ter suas histórias de amargura, de tempos difíceis, não é? E quando a gente olha para trás, a gente precisa reconhecer aquilo que Deus fez na nossa vida. As experiências trazidas, os livramentos concedidos pelo Senhor, as vitórias alcançadas, as transformações vividas, a edificação, enfim, tudo isso, né, deve marcar poderosamente a nossa vida e a nossa história. Então não dá para viver a Páscoa sem gratidão. Um outro detalhe, o cordeiro não podia ser nem cru, nem cozido. Essa é uma experiência muito interessante. Não pode ser cru, ou seja, o cru falando da religião fria, quando eu só sou religioso. E aqui eu não estou falando contra nenhuma religião, eu estou falando contra a frieza. Você pode ser católico, você pode ser evangélico, não é? O problema não está aí, o problema está na maneira como a gente vive. Se a gente vive a religião sendo tradicionalista, a religião perde o valor, é como se você estivesse comendo uma comida crua, uma comida que precisa passar pelo fogo comendo de maneira crua. Então como é que a gente tem que comer esse cabrito, não é, esse cordeiro? Ele precisa ser assado no fogo. E fogo me lembra do quê? Fogo me lembra da ação do Espírito Santo. Então eu preciso viver Jesus na força, na cadência, na disciplina do Espírito Santo. Não é? E o cozido é o quê? Não é? É aquela coisa que é feita do nosso jeito. Não é? Há liberdade, óbvio, onde há o Espírito Santo há liberdade. Mas você tem que tomar cuidado para que você não faça do seu jeito para que o Evangelho perca a sua autenticidade, o seu efeito, para que seja a sua maneira. Não, a gente não faz a nossa maneira. Aliás, é muito importante lembrar disso, que
Não é? Nós estamos num ano em que a direção que a gente recebeu do Senhor para a terapia de Cristo, nosso lema é sermos conduzidos pelo Espírito Santo. Submissão ao Espírito Santo é o nosso lema. Então, eu vou cozinhar, eu vou preparar, eu vou ter a minha vida com Deus no fogo do Espírito, na direção do Espírito. Então, eu abro mão que seja do meu jeito e também não quero que seja de uma maneira arrefecida, sem o fogo do Espírito. Nem cru, nem cozido. Tem que ser assado no fogo. A vida do cristão deve ser uma vida fervorosa no Espírito Santo. E, obviamente, isso não se mede por a tua expressão corporal no culto. Isso se mede pela maneira como você leva, conduz a tua vida. Outro detalhe importante, tinha que ser o animal inteiro, não podia ser só o pedaço, porque isso mostra que às vezes a gente quer viver somente a parte que nos convém, somente a parte que nos interessa. E, na verdade, a gente tem que viver a obra completa da cruz na nossa vida. Eu uso sempre uma expressão quando eu trago essa palavra. Não há possibilidade da gente customizar. O que é customizar a fé? É eu pegar, eu pensar somente aquilo que me interessa. Essa parte eu quero, essa parte eu rejeito. Não, não é assim. Senão a experiência não vai ser completa. Eu quero terminar com um texto. Assim, vocês deverão comê-lo vestidos como se estivessem prontos para sair. Estou terminando. Com sandálias nos pés e cajado na mão, comam depressa é a Páscoa do Senhor. A pergunta para agitar você nesse domingo de Páscoa é: você está pronto para sair? Sabe quando você vai sair e aí você fala: ai meu Deus, ainda falta isso, me espera aí. Olha, você está pronto para sair? Você leva a sua vida como quem estivesse pronto para sair dela, ou você está apegado, ou você está atrasado com relação àquilo que Deus quer para a sua vida? Você está pronto para sair? Você está pronto para deixar a vida? A melhor maneira, isso não é ser fúnebre, mas a melhor maneira de vivermos é estando preparados para partirmos da vida. O que dá sentido à minha vida é estar preparado para partir, no sentido de que eu estou cumprindo o meu papel. Uma obra, um sacerdócio, um chamado, uma vocação respeitada. Naquilo que você faz pode ser simples aos teus olhos, mas se você faz cumprindo um chamado, como quem cumpre um chamado da parte do Senhor, você está pronto para sair. E aí, junto dessa pergunta, eu faço outra que te ajuda a responder a primeira. O que é que te prende? Você está preso a quê que não te deixa sair? Não estou dizendo que você vai morrer hoje. Eu estou dizendo que você precisa estar pronto. E o que dá prontidão é cumprir os propósitos de Deus na nossa vida. Se você está muito distraído com muita coisa, você não está pronto para sair. Isso indica que você pode perder o bonde, você pode perder o comboio, o trem. E o trem da vida é vivido assim: eu estou pronto para sair, vivendo. Eu não estou parado esperando a morte chegar. Eu estou vivendo intensamente o plano de Deus para a minha vida. É isso que significa estar pronto para sair. O que é que te prende? E eu quero terminar com o seguinte apelo nessa manhã. Vamos colocar nossa casa em ordem? Vamos viver essa experiência de ter como ponto de partida a Páscoa do Senhor. Vamos ter essa experiência em família. Vamos repartir com o vizinho. Vamos ter um relacionamento com o Senhor. Sempre lembrando do pôr do sol como uma marca do relacionamento de Deus com o homem. Vamos ter o sangue na porta. Vamos ter o pão sem fermento. Vamos provar a erva amarga como quem demonstra gratidão pelas experiências vividas.
Vamos assar esse cordeiro no fogo do Espírito Santo. Vamos estar prontos para sair. Vamos colocar a nossa casa em ordem. Essa é a Páscoa do Senhor. Pai, nós oramos a Ti nessa manhã para que possamos viver essa Páscoa todos os dias da nossa vida. Que o Teu Espírito Santo nos ajude a colocar nossa casa em ordem de maneira que estejamos prontos para sair. Queremos demonstrar, Senhor, a nossa gratidão pela experiência, pelo projeto eterno de salvação em Jesus, que morreu e ressurgiu, que assim também possamos mortificar nossos pecados na cruz de Jesus e ressurgirmos com Ele, vivendo uma nova vida. Ó Pai, que possamos estar prontos, que possamos viver a experiência de cumprirmos a Tua vontade a cada dia na nossa vida. Esse é o desejo do nosso coração, no nome do Senhor Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre cada um de nós para todo sempre. Amém. Deus abençoe todos vocês. Eu queria fazer um pedido. Se essa mensagem falou ao seu coração, compartilha, curte, comenta, porque isso ajuda a chegar a mais pessoas. Eu estou falando sobre Páscoa e acredito que mais pessoas poderiam ser abençoadas, edificadas. Se isso é algo que testificar da parte do Espírito Santo no teu coração, eu te peço que você me ajude aí compartilhando, curtindo. Eu vou estar colocando aqui, você espera só um pouquinho, eu vou estar colocando aqui o esboço de toda essa mensagem para acompanhar essa transmissão. E depois eu vou subir esse vídeo lá para YouTube, tá bom? Lembranças, Feliz Páscoa, Ariadne, Lúcia. Deus abençoe muito aí, Vilen. Vânia Guida, querida. Deus abençoe Zilda. Deus abençoe aí a Karina também. Pastor Géder, Osvaldo, Carlos Moraes, o Bruno, esposa, filho, Renatinha, Egildo já falei, Sandra, não sei quem ainda está ou não, mas quero desejar uma feliz Páscoa para todos vocês que estiveram conosco aí nesse estudo, a Daniela já falou, amamos todos vocês. Um beijão, ceia logo mais, eu aguardo vocês às 20.